Urgente, o Bolsonaro pode ser preso a qualquer instante. Eu vou falar mais sobre essa situação, né? Explicar por que piorou demais a vida do Bolsonaro. O Bolsonaro pode ser preso, né? Aí nas próximas horas, essa que é a realidade. E eu vou te explicar o motivo, tá? Seja muito bem-vindo. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de Justiça e Política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa possível prisão aí do Bolsonaro, né? E de certo modo, quem se alia a ele está entrando numa verdadeira furada, tá? Então a gente vai falar mais sobre essa situação. Já aproveita e já deixa um like aí. E para quem não acreditava que a prisão do Bolsonaro poderia acontecer, agora está chegando a hora. Está chegando aí, tic-tac, né? Ou seja, a coisa está ficando um tanto mais que complicada. Bem, o que acontece aqui com a situação do Bolsonaro? O que foi que fez com que piorasse a situação dele, até mesmo os ministros do Supremo Tribunal Federal chegassem a avaliar uma possível prisão dele, com cautela, é claro. Mas por que é que a situação do Bolsonaro complicou tanto assim? O Bolsonaro recebeu uma visita da Polícia Federal até um tempo atrás, onde, de certo modo, a Polícia Federal, né, tomou o passaporte dele, né, para que ele não saísse do Brasil. O Bolsonaro já havia saído do Brasil há um tempo atrás e quase que não voltou. Agora, a Polícia Federal fez uma batida, prendeu algumas pessoas que estavam ligadas a uma suposta tentativa de golpe e a coisa foi ficando um tanto mais que complicada, um tanto mais que difícil para o Bolsonaro de modo geral e companhia limitada. Então, prendeu algumas pessoas. O Bolsonaro, de certo modo, acabou que ficando um tanto mais que com medo dessa situação. E aí, o Bolsonaro foi a uma embaixada, né, da Hungria, que é lá da extrema direita lá da Europa, essa é a realidade. Então o Bolsonaro foi para lá. Por que o Bolsonaro foi para lá e consequentemente, por que isso pode levar o Bolsonaro à prisão? Bem, em primeiro lugar, por que o Bolsonaro foi para lá, para a embaixada? A embaixada é um local físico, vamos dizer assim, como se representasse um pedacinho de um outro país aqui dentro do Brasil. Só para você compreender. É como se fosse um pedacinho da China aqui no Brasil, figurativamente, só para você entender. Então, o Bolsonaro, já sabendo que ele estava sem passaporte e que ele poderia ser preso a qualquer instante, né, provavelmente foi orientado por algumas pessoas, bem, olha, sair do Brasil você não pode sair, tá? E você pode ser preso a qualquer instante. A Polícia Federal já prendeu aí seu passaporte. Então, se você for para uma embaixada, né, por acordos internacionais, você não vai ser preso. Você não, consequentemente, não vai ser preso. Então, o Bolsonaro simplesmente se movimentou para lá e ficou 2 dias lá. Os funcionários lá lá da embaixada receberam a orientação, isso foi logo após o, salvo engano, carnaval, receberam a orientação para não ir para lá, tá? Então, o Bolsonaro ficou lá um tanto que protegido, vamos dizer assim, os funcionários ficaram, de certo modo, né, afastados, então ficou um negócio um tanto que secreto. E aí, consequentemente, o Bolsonaro, né, ninguém passou informação e aí ficou literalmente em segredo. Em resumo, tá, o Bolsonaro ficou lá, né, em 2 dias lá na embaixada e depois, de certo modo, pulou fora. Vou ver se eu consigo pegar aqui a parte do vídeo para vocês terem aí mais ou menos uma noção da parte do Bolsonaro, né, lá na embaixada. Em resumo, pessoal, é o seguinte: a situação do Bolsonaro, ela se complica mais. O Bolsonaro aqui chegando lá na embaixada, essa aqui é a realidade. O Bolsonaro chegando aqui, lá na embaixada, tentando, de certo modo, passar uns dias lá, permanecer uns dias lá, ou até mesmo não sair de lá. Só que o Bolsonaro, por incrível que pareça, saiu 2 dias, não sei se não deu certo, se não pegou muito bem, enfim, permaneceu lá durante esses dias, só que aí depois ele acabou saindo de lá. E aí, hoje, o The New York Times revelou, né, toda essa situação do Bolsonaro em fuga, do Bolsonaro em pânico, e agora representantes aí do PT e deputados, né, representantes do povo, solicitam a prisão, né, do Bolsonaro. Alguns criminalistas já informaram que conversar com um amigo do exterior, familiares, isso é um sinal de fuga, e existe sim a possibilidade de uma prisão. Bem, algumas pessoas estão preocupadas em relação a isso, sobre essa situação aí do Bolsonaro ser preso e por quê, né, que poderia gerar uma comoção de alguns dos fãs dele. Só que o que acontece? Qual seria uma medida aqui para não chegar no finalmente aí? Bem, o que poderia acontecer aqui é o seguinte: simplesmente o ministro Alexandre de Moraes determinar que o Bolsonaro usasse aí uma tornozeleira, né, dos males ou dos, né, enfim, dessa situação, né,
do pior que poderia acontecer, o menor. Então, o Bolsonaro, né, é bem provável que durante essa semana passe a usar a tornozeleira eletrônica para não prender imediatamente, que ele vai utilizar aí uma tornozeleira eletrônica e, de certo modo, né, isso não seria tão agressivo, não seria tão constrangedor e não prenderia ele imediatamente. Essa que é a realidade. Mas, né, o que o pessoal está avaliando é o seguinte: existe sim a possibilidade aí de prisão do Bolsonaro, essa que é a realidade, tá? E a prisão não é descartada, tá? Então, assim, não existe essa daí, tá, pessoal? A prisão dele não é descartada. Algumas pessoas já ingressaram com ação solicitando a prisão preventiva do Bolsonaro pelo fato aí de ter um risco de fuga. Essa aqui é a realidade. Agora, para não ficar tão danoso assim, existe sim uma possibilidade aí de colocar uma tornozeleira no Bolsonaro para que ele não saia do Brasil. Essa aqui é a realidade. Então agora vamos ver, né, se de certo modo o Bolsonaro vai usar uma tornozeleira ou não, tá? Então, é isso. Acho que é uma situação extremamente complicada. O Bolsonaro está passando por isso porque ele realmente quis causar esse transtorno para o Brasil, né? E o Brasil, de modo geral, não tem nada a ver com isso. Que o Bolsonaro seja responsabilizado se cometeu qualquer tipo de crime, né? O que importa é o Brasil aqui. Bolsonaro não é maior que o Brasil, e nenhum presidente é maior do que o seu próprio país. Essa que é a realidade, e eu desejo aí, ardentemente, que o Bolsonaro seja responsabilizado se assim cometeu alguns crimes, né? Na minha visão, cometeu vários, né? Mas que a justiça julgue aí. E vamos ver, né, o que vai ser do Bolsonaro a partir de amanhã. Essa que é a realidade. Já prepare seu despertador, porque a qualquer momento o Bolsonaro pode estar utilizando aí, no mínimo, uma tornozeleira eletrônica. Essa que é a realidade. Não existe uma outra opção, pelo menos ao meu ver, tá? Colocar uma tornozeleira eletrônica nele aí seria uma boa opção, porque o cara pode fugir a qualquer momento. E você, acredita que o Bolsonaro pode fugir a qualquer momento? Eu acredito que sim. Então, para evitar qualquer tipo de coisa, né, tem que ter um monitoramento aí nele, no Bolsonaro, na família, 24 horas, porque não tá de brincadeira. O brasileiro aí que comete um ou outro crime, né, de um potencial não tão ofensivo, esse utiliza a tornozeleira eletrônica, né, tá preso aí há mais de anos e sem nenhum tipo de julgamento. Porque o Bolsonaro, acusado aí com fortes indícios, não pode utilizar uma tornozeleira eletrônica, sabendo que, né, cometeu um dos maiores crimes que se pode, enfim, é complicado. Então, eu acredito que deve usar a tornozeleira eletrônica. E você? Os bolsonaristas vão, não pode usar, mas na minha visão, tem que utilizar, porque de certo modo, né, tá causando existe uma grande possibilidade de fuga e de risco de fuga. Comenta aí. A gente se fala na próxima oportunidade, que vai ser na quarta-feira, mas amanhã eu faço um shorts aí. Valeu, um abraço a todos vocês. Obrigado!